Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos concluir aquele assunto dos tipos de dados, né? Que faltou 3 linguagens, né? Então no vídeo anterior, deixa eu pôr aqui o miro. Então aqui, ó, tipos de dados, né? Numérico, texto ou string, depende da linguagem. E data, lógico, que é verdadeiro e falso, né? E vazios. Então os básicos, né? A gente falou aqui Excel, Power BI, Tableau, Nime e o SQL. Agora vamos para o R, o Python e a Julia. Então vamos lá, vamos pegar o R, que é um pouco mais parecido com o que a gente está acostumado já com o Excel. Né? Você vai ver, tranquilinho aqui o R, ó, bem tranquilinho mesmo. Ó, verdadeiro mais 1. Olha só, verdadeiro mais 1 dá 2. Então, tranquilo, tranquilinho. Ó, data, tá vendo? Olha como é parecido. Você vê que tem bastante funções. Funções básicas, assim, soma, transformar em data, transformar em número, né? É muito parecido, assim, entre as linguagens, né? Ó, então, ó, data mais 1. Tranquilo. Deu a data mais um dia. Tranquilinho. E, bom, como a gente viu aqui, o verdadeiro mais 1 dá 2, então dá para imaginar que se eu pegar a data mais verdadeiro também vai acontecer isso, né? Olha lá. Também, ó, mais, depois considerou como 1. Ó, vazio mais 1 deu vazio. Esse é o esperado mesmo dentro das linguagens, né? Vazio tem que tomar um certo cuidado aqui. Então, ó, aqui é o concatenar, né? Esse string underline C é como se fosse o concatenar aqui do Excel, né? Olha lá, número, né? Então eu estou pegando a data, transformando em um número e juntando com casa. Né? Eu estou simulando, como a gente fez lá no Power BI, né? Que no Excel eu não preciso fazer isso. A data, se eu pego uma data e quero juntar com alguma coisa, a data ele converte num número, né? Ele me mostra a data em formato de número. Né? Então eu tenho que fazer o contrário, né? No Excel eu tenho que pegar a data, fazer a data virar um texto no formato de data para juntar com alguma coisa. E quando a gente foi lá no Power BI era o contrário. E aqui no R é igualzinho lá no Power BI, ó. Exatamente igual. Eu tenho que forçar a data para ser um número se eu quiser juntar e aparecer assim, né? Que o Excel já faz sozinho, né? Para mostrar a diferença, né? E aqui tem uma outra diferença aqui no R, ó. A data hora ela tem uma sequência de números diferente de data sozinho. Então, só data ó, é esse número aqui. É a quantidade de dias de 1970 até esta data que eu pus aqui, até 1 de janeiro de 23. E aqui na data hora ele entende segundo, né? Então essa aqui é a quantidade de segundos, essa aqui é a quantidade de dias que tem de 1970 até agora, e aliás, até janeiro de 23, e aqui é a quantidade de segundos que tem. Tá? Então essa que é a diferença. Então se inverter essas formas aqui vai dar umas datas estranhas. Aqui o vazio no R ele é um pouquinho diferente, né, das outras, ó. Eu tenho um vazio, o vazio já tem um tipo de um formato tipo, assim, ele tem ou ele é uma string, ou um texto no caso, né, um texto ou string, ou ele é uma data, ou é um numérico, ou é um valor lógico. Então o próprio vazio já tem um tipo no R, né, ó. Olha lá, NA caractere, né? Caractere, sim, ou string, né? Como seria na maioria das linguagens, né? E olha só, ele deu vazio, né? É um vazio, mas o tipo aqui, ó, é caractere. Olha só. E data, pôs aqui tipo data, inteiro e real. Real é número com vírgula, tá? Aqui inteiro, ó, inteiro, beleza. Real, número com vírgula. Double é número com vírgula. E lógico. Lógico que é verdadeiro e falso. Então você vê, o próprio vazio já carrega um tipo aqui no R. Então eu tenho esses tipos aqui de vazio.
Se eu colocar esses tipos, eu fiz um experimento aqui, ó, colocar cada um desses tipos num vetor que só tem números, né, para ver o que acontece. O texto, olha só, então o vetor virou texto, né, porque não importa que aqui é número, mas eu coloquei um texto, ele não tem jeito. Isso aí em qualquer lugar, na verdade, até no Excel, né? Se eu misturar um texto com os outros números, vira tudo texto. Né, olha lá, virou texto, ó, caractere, ou string. E ó, data com números. Olha só, data, lógico, real e inteiro. Todos eles foram entendidos como número. Né? Essa é uma característica aqui do R também. Ó. Aqui é só número inteiro. Aqui é só número inteiro, mas ele inicialmente coloca número com vírgula. Né? Esse double. Então no R, se eu quiser que um vetor numérico seja inteiro, eu tenho que dizer, ó, quero que isso aqui seja inteiro, senão ele dá o tipo número com vírgula. Com texto, bom, nenhuma surpresa, né? Nenhuma surpresa. O texto com alguma coisa vai dar texto, né? Não tem jeito. Mas ele não deu erro. Tá? Então essa é uma coisa interessante. Ele não deu erro. Apesar de eu colocar um vazio que não é, mas não deu erro. O que ele fez, provavelmente lá dentro, ele converteu esses vazios que não é caractere em vazio caractere, né? Porque essa coluna não é, ó, NA integer, aqui ele virou caractere, então esse vazio, com certeza esse vazio não é mais um vazio integer, não poderia ser, é um vazio caractere. Então não deu erro, ó, então, só para a gente ver como que a linguagem reage, né, com vazio. Ó, e aqui ó, um vetor que não tem vazio e um vetor que tem vazio. Eu quero perguntar se isso aqui é igual a isso aqui. Tá vendo? 1 com 1, verdadeiro. 2 com 2, verdadeiro. 3 com 3, verdadeiro. 4 com vazio, vazio. Ele não deu falso. Ele não me deu falso. Isso aqui é falso, certo? O 4 não é igual a vazio. Só que o que acontece? Ele não consegue fazer. Né? Assim como o somar, lembra? A gente somou ali em cima, vazio com 1, deu vazio. Ele não consegue executar essa operação. Ó, olha o trabalho que deu aqui no R, né? Para eu fazer, eu quero saber se é exatamente igual. Se o 4 é exatamente igual a vazio. Tem essa fórmula idêntica. Ó. Essa fórmula me diz. Só que por que eu tive que fazer tudo isso aqui, ó? Que não é tanta coisa assim, na verdade. Mas para quê? Para ele fazer um por um, ó. O que é isso aqui? É um for, a gente vai falar de loopings mais para frente, mas a ideia dessa função aqui, o que é? É fazer um por um, ele vai fazer um por um desses daqui, ou seja, 4 vezes, né? E vai jogar para dentro de um objeto teste aqui, no caso de um vetor. Append ele vai juntando. Tem um valor lá dentro, ele joga mais um, joga outro valor lá dentro. É como colocar mais um dado, colocar mais um ponto de dado dentro de um vetor. Né? O vetor tem 3, por exemplo, tem 3 números, 1, 2, 3, eu quero colocar um 4 lá dentro. É o append, né, que coloca lá dentro. Vai ficar 1, 2, 3, 4 nesse exemplo que eu fiz agora. Então aqui, ó, ele vai testar a primeira posição aqui. É idêntico? É. Ele vai testar a segunda posição. É idêntico? É. A terceira? É idêntico? É. A 4? Não. Falso. Aê, beleza. É isso que eu queria ver. Porque é falso. 4 com vazio é falso, não é? Né? Então, no R, olha só. Tem esse trabalho todo aqui para fazer. Beleza? Então, esse é o R. Agora vamos falar aqui do Python. E vamos lá. Então, ó, começou bem, ó. Começou bem. Verdadeiro mais 1 deu 2. Beleza? Então até aí você vê que a maioria das linguagens trata dessa forma, né?
Vamos lá. Belezinha. Agora, vazio. Esse é vazio, tá? Vazio. NP é a biblioteca NumPy, né? Então esse é o vazio da biblioteca NumPy. Mais um. Deu vazio. Olha só. E esse vazio da base, né? Quando não tem a biblioteca aqui no R, né? Ele está usando a base, né? A linguagem base. Olha lá. Mais um. Vazio. Beleza. Então não tem jeito. Vazio, você vê que dá problema. Vazio, você precisa fazer algum tratamento especial para ele dar um aqui, né? Ele teria que ignorar o vazio e dar um. Algumas linguagens a gente viu lá no vídeo anterior que dá certo. Aqui ó, eu estou testando 3 bibliotecas que tem data, que tem tipo de data. Esse PD é o Pandas, o NP é o NumPy, o DTT é o DateTime. Tá? São 3 bibliotecas e elas têm tipo de dado. Né, ó. Então aqui eu coloquei essa... peguei essa data aqui, ó. É um texto, né, mas eu estou convertendo em data dessa biblioteca aqui, né? Do Pandas, do NumPy e do DateTime. E no DateTime ele não entende o texto, eu tenho que colocar ano, mês e dia. Né? Desse jeito aqui ele não entende. E eu estou só colocando isso junto, printando aqui, né? O resultado dessa fórmula, mas qual que é o tipo disso? Qual que é o tipo de dado que sai daqui? Aqui é para pular linha. Tá? Esse barra ao contrário N é para pular linha. Então, ó, deu aqui uma data hora, ó, então o Pandas já me devolve isso em data hora, não em data. Já tem uma diferença aqui das outras. E ó, Panda, ó, o tipo de dado aqui, ó. Pandas, libs, tslibs, timestamp, ó. Timestamp é o tipo, mas olha só, né? Tudo isso aqui o tipo de dado aqui. O do NumPy, ó, NumPy datetime 64. Esse é o tipo de dado que sai daqui. E do datetime sai um datetime.date. Então você vê, são datas, mas eu posso aqui no Python trabalhar com 3 bibliotecas diferentes. Agora vamos ver como que elas se comportam assim, se eu somar com data e tudo mais. Com número, aliás, né? Ó, então, Pandas datetime, mais um, deu erro. Deu erro, então. Então você vê, então vou ter que tratar aqui esse do Pandas parecido com outras linguagens que tem data como mais estrito, né? Que eu tenho que somar um período de tempo. O do NumPy, beleza. Aí, NumPy somou mais um, beleza. Então ele entende como um número. O datetime, não. Então já deu para entender, né? O datetime 64 faz do jeito que é mais... Não vou dizer mais comum. É o jeito do Excel e do Power BI, né? Mais comum. Olha só. Então no Pandas e no datetime eu tenho que somar um período de tempo. Olha lá, então aqui eu quero somar 10 dias. Olha lá, aí ele me devolveu. Ano 2023, janeiro, mês 1, né? Janeiro, e dia 11. Ó. Então eu peguei aqui essa data, ano 23, mês 1, dia 1, né? Mais, olha lá, time delta. Time delta. Então é um período de tempo. Eu tenho que somar um período de tempo com uma data nessa biblioteca aqui, datetime. E no Pandas também, olha lá, time delta, parecido até, né? Ó, só mudou, é quase igual, né? Ó, time tem maiúsculo aqui tem minúsculo no datetime. E, olha lá, aqui eu fiz de 2 jeitos, ó. Tem esse time delta 1 dia, olha só. Aqui tem vários, né? Você pegar a descrição dessa função, né? A documentação dessa função. Aqui dá para colocar outros tipos aqui, né? Dia, segundo, né? E aqui o date offset é um outro jeito de fazer. Mês. Então, ó, eu peguei essa data, eu somei um mês, tá? Não é 30 dias, né? Eu somei um mês e aqui eu somei um dia.
Então me deu, olha lá, em data hora, tá? Que o datetime trabalha assim, né? O pandas, né? Ó, me somou um dia desse jeito, né? E me somou um mês desse jeito. Olha lá. E vamos ver. Ó, eu tô exibindo, eu quero exibir aqui. Eu tô testando aqui, ó. O datetime, ele me mostra. Olha só, estou dividindo aqui por 1 bilhão. Depois dividindo por 60 por 60 e 24. O que eu cheguei no número de dias? Ou seja, é um nanosegundo isso aqui, né? Nanosegundo. Aí fica microsegundos, milissegundo, segundo, hora. Isso. Minuto, hora e dia. Olha só. E aqui num pai inteiro. Eu posso converter em inteiro, beleza. Tranquilo, isso é facinho, ó. Converte inteiro. E aqui no date, né? No datetime, né? A biblioteca datetime. Ó, eu ponho menos o 1970, ó lá. Menos a data essa data aqui, né? Janeiro de 23. Menos, ó, 1 de janeiro de 70. E ponto days, né? Quantos dias tem nessa diferença de data aqui? Ele me dá isso, né? Eu tô atingindo o meta disso aqui. Eu quero ver esse número aparecer, né? Só como é que eu produzo esse número, né? Com essas bibliotecas, né? Porque eu vi que o datetime convertendo inteiro me deu isso, né? Se eu quisesse que essas outras duas bibliotecas me dessem, né? O pandas e o datetime, eu tenho que fazer toda essa operação aqui. Tá? Tô explorando o tipo de dados, né? Da linguagem, né? Aqui, o que eu fiz? Ó? Eu peguei alguns vetores, né? Ó, aqui é um texto só, A, B, C, D e E, tudo convertido em texto, e um vazio, aqui número inteiro, número com vírgula, sem vazio e com vazio, data, mesma coisa, data com vazio e sem vazio, valor lógico, para ver o que aparece aqui dos tipos de dado. E ver se ele muda, por exemplo, se tem vazio ou se não tem vazio, se ele faz alguma coisa diferente. Você vê, ó, com texto não object, então não interferiu no tipo do vetor. Número inteiro interferiu, ó. Olha só. Aqui ele chamou, aqui é inteiro. Se eu colocar o vazio do NumPy, ele me deu um número com vírgula. Bom, então fez diferença, tá vendo? E número com vírgula não mudou nada. Data também não mudou nada. O valor lógico teve uma diferença. Teve uma diferença. Aqui é bool é boolean, né, que é lógico, né, falso e verdadeiro. Colocando um vazio, ficou diferente. Ó, então mudou. Só para a gente ver que se tem um vazio, né, se nos nossos dados tem um vazio, a gente tem que tomar certos cuidados. A gente vai, conforme a gente for pegando um projetinho para fazer, a gente vai tomar esses cuidados. Ó, aqui, volta. Aí. Aqui, ó. Então, um vetor que tenha vazio, um vetor que não tem vazio é igual falso. Ó, ele comparou o vetor inteiro. Tá vendo? Convertou o vetor inteiro. Como é que eu faço para comparar um por um? Aí eu faço assim, ó. O array do NumPy. Lembra, array, quem tiver com dúvida, dá uma olhada no vídeo sobre dimensão de dados. A gente vê lá o array, ele pode ser um vetor ou uma matriz. Então, no caso aqui, é um vetor, né? Então, NumPy array, 1, 2, 3 e vazio. E o NumPy array 1, 2, 3, 4. É igual. Olha, ele fez do jeito que eu gostaria de ver mesmo, né? Ele comparou exatamente igual, né? Não deu aquele vazio. Então isso é bacana. Eu não precisei fazer nada diferente. Você vê que no R deu um trabalhão lá para fazer exatamente igual, né? Então aqui, ó,
Bastou fazer assim, ele conseguiu comparar. Ótimo. Então esse é o Python, tá? Os tipos de dado aqui no Python. Vamos dar uma olhada na Julia. A Julia é bem bacana. Eu gosto bastante da Julia. A linguagem mais nova de todas, né? Olha lá, então vamos lá. Data. Olha lá, data mais um. Deu erro. Né? Data mais um deu erro. Então já sabemos. Então data nós vamos ter que fazer daquela maneira. Somar um período de tempo. E vamos ver, olha lá. Então desse jeito. Mas você vê que as fórmulas são bem tranquilinhas de ler aqui na Julia, né? Olha lá. Então data, igualzinho, ó. Você vê que é quase tudo igual, né? Alguns tem maiúsculo, outros minúsculo, ou a primeira maiúscula. Olha lá, mais um dia, mais um mês, mais um ano. Olha lá. Deu direitinho. Então é tranquilinho. Ó, verdadeiro mais um, beleza. Então, então valor lógico já ficou muito semelhante a das outras linguagens, né? Aqui, logicamente, né, se um mais verdadeiro é 2, então, né, se eu somar 2 verdadeiro é 2. Olha lá. Esse é o que eu já esperava mesmo, né? Vazio mais um deu vazio. Então ele não consegue fazer, né? A maioria é assim. Verdadeiro mais uma data, a gente já viu, né? Porque verdadeiro é como se fosse um número, não dá. Data tem que ser com data, né? Data com período de tempo, né? Aqui, olha que interessante que a Julia faz. Você vê que está tudo bem parecido, né? Eu fiz essa tabelinha aqui ali no Python, né? Então, ó, texto e o texto com vazio. Números inteiros e um número inteiro com vazio. Então, clica aqui fora. E ó, número com vírgula e número com vírgula com vazio, data com um vazio aqui, só que eu tive que fazer diferente, né? Ó, aqui, ó. Para eu colocar cada um desses sendo uma data nessa coluna que tem um vazio, eu tive que, para cada ponto de dado, converter essa data em data aqui, né? Cada um deles eu tive que chamar de data. Porque se eu tento chamar esse vetor inteiro de data, quando chega no vazio ele dá erro. Né? Então aqui eu posso pôr data no vetor todo. E aqui embaixo não, eu tenho que pôr em cada elemento. E o que eu vazio, senão o vazio dá erro. Então essa é outra característica aí da Julia. E o valor lógico, né? Ó, só tem lógico e aqui tem um vazio. Então vamos ver se ele trata diferente aqui, ó. Olha só. String, beleza. Ou caractere, ou texto, né? E aqui, ó, string com interrogação. O que é isso? É quando tem vazio. Olha que interessante. Então aqui, ó, inteiro, beleza. E aqui, ó, inteiro, interrogação, porque tem um vazio. E assim por diante, ó. Valor com vírgula, float é o valor com vírgula. E valor com vírgula, e tem um vazio. Aí ele bota interrogação. Data, interrogação, que tem um vazio. Lógico e lógico com interrogação, olha só. Então, você tem que permitir vazio. A Julia pensa assim. Então, aquele vetor tem que permitir vazio para ter um vazio. Senão, ele dá o tipo. Quando tem o tipo sem interrogação, é porque 100% ali é aquele tipo. Quando tem a interrogação, alguns não são. Alguns são, alguns não são. Por isso tem a interrogação. O vazio não é aquele tipo, né? Então, é interessante isso na Julia. E aqui é bem tranquilinho de comparar igual e exatamente igual. Aqui na Julia, bem legal. Ó. Olha lá. Ó, 1, 2, 3 e vazio. E 1, 2, 3, 4. Para fazer um por um, a gente tem que colocar o ponto antes do operador. Antes do mais, antes do vezes, dividir, enfim. A gente tem que colocar um ponto aqui antes do operador. Que aí ele faz elemento por elemento. Né? O primeiro elemento com o primeiro, o segundo com o segundo e assim por diante. Ó. E, então, verdadeiro, beleza, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, vazio com 4 deu vazio. Ele não conseguiu fazer, entendeu? Não, era para dar um falso, né? E aqui, ó,
3 iguais é exatamente igual. Então, vazio é exatamente igual a 4? Não, não é. Ó, falso. Deu 0. Ficou um pouquinho diferente, né? Ele transformou em 1 e 0. Né? Então, essa é a Júlia, mais tranquilinho, né? De entender. Eu acho mais fácil. E, gente, então é isso. Ó. Então, pegando aquele nosso resumo, vamos revisar aquele resuminho nosso. Olha lá. Então, aqui, ó, lógico. Lembra, ó, lógico não. Então, ele não pode somar com número no Tableau e no SQL. Todos os demais pode. Data. Ó, data, eu não posso na Julia. Lembra, tem que no Nime e no Python com o Pandas e com o DateTime. Lembra, eu preciso somar um período de tempo, né? Para essa turma toda aqui, ó, Julia, o Nime e o Python essas duas bibliotecas, é um período de tempo. Então eu somo um dia, não é um, né? É um dia ou um mês, enfim, segundo. E o vazio eu posso somar com número nessas bibliotecas, todos os demais eu não posso. Né? Eu pego um número e somo com alguma coisa, e com vazio ele dá vazio, ele não consegue fazer a operação. E aqui, ó, eu preciso usar um exatamente igual, se eu quiser comparar, né? Isso aqui é igual a vazio, na Julia, no Power BI e no R, eu tenho que usar um exatamente igual. Né? No Python também, né? Mas tem a biblioteca lá, o NumPy Array, que ele não me exige. Quando eu comparo o array do NumPy, ele não me exige que seja exatamente igual. Poderia até pôr o Python assim, que depende da situação, mas não é uma função de exatamente igual, assim como no R, né? Então era isso, gente. Então era isso, deixa eu voltar aqui. Tá? Então eu queria fazer essa... Antes de pegar os nossos projetinhos, o que é nossos projetinhos? Vamos pegar um conceito assim, né, de administração, de logística, né, uma gestão de estoque, um desconto duplicado. A gente vai pegando esses conceitos, tudo mais, indicadores, um dashboard, enfim, eu vou chamar tudo isso aí de projetos. Então, quando a gente for pegar um projeto, a gente já sabe aqui, olhando para como que as linguagens se comportam, né? Os tipos de dados e tudo mais, a gente já sabe onde a gente está pisando, vamos dizer assim, né? Já sabemos o terreno, já demos uma explorada no terreno, então podemos começar a mexer com as linguagens. Então é por isso que eu queria falar assim de dimensão de dados e os tipos de dados antes de entrar direto em projetos, né? Para não subir muitos degraus de uma vez só, né? Agora a gente sobe um degrauzinho de cada vez. Beleza? Então era isso que eu queria. Bom, deixe os comentários, por favor. O que vocês gostaram, qual linguagem que vocês acharam mais bacana. Instala, né? Tenta instalar. Né? Você vê que eu fiz um vídeo lá de como instalar as linguagens, né? Eu deixei ali no Miro como que você carrega a fonte, né? A fonte dos dados que a gente vai usar. Né? Eu deixei lá a fonte. Tem da Kaggle e de outros lugares. Você pega, faz um download e carrega os dados e começa a trabalhar, né? E vê, né? É bom a gente aprender outras linguagens, né? Ter mais ferramentas para a gente usar no nosso trabalho. Beleza? Então, bom, um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.